uma mulher crente, interessada em alimentar o profeta, em preparar uma hospedagem para o profeta, em receber a mensagem, em cuidar da bênção que o profeta profetizou. Mas quando o menino morre, ela é quem leva o menino, crente, com muita fé. Se Deus me deu, por que Deus deixou ele morrer ainda criança assim? Se Deus prometeu. Ela foi lá. Enquanto ela é muito ativa, esse homem é diferente, irmãos. É um sujeito totalmente diferente. Para ele, vai alimentar, tanto faz como tanto fez. Aí ele está passando aqui na frente, tanto faz como tanto fez. Não, mas é um santo homem de Deus. Podia ser um macumbeiro, um feiticeiro, tanto faz como. Ah, vai nascer uma criança? Ah, é? Tanto faz como tanto fez. O menino está doente? Tanto faz como tanto fez. Morreu? Tanto faz como tanto fez. Ressuscitou? Tanto faz. Eu quero falar aqui uma coisa para os irmãos. O menino fica no quarto que ela tinha preparado. E o homem de Deus, com a sua fé, com a unção que ele tinha, restabelece e o milagre acontece. Agora eu quero falar aqui algumas coisas para os irmãos. Quantos de nós temos sido também indiferentes em muitas áreas da nossa vida? Se eu fosse um profissional da segurança do trabalho, ou um agente de trânsito, eu iria perguntar: quantos de vocês usam equipamentos corretos para trabalhar? Quantos de vocês usam capacetes quando estão trafegando pelas ruas? Quantos de vocês usam cinto de segurança? Quantos de vocês olham o carro de vocês antes de viajar? Você é uma pessoa que é indiferente a essas questões? Muitos têm morrido devido à indiferença. Quantas pessoas vão pescar na beira dos açudes, não usam equipamento nenhum? Aqui mesmo em Poeiras, esse ano já tivemos vários casos assim. A pessoa vai pegar um peixe, ao invés de trazer o peixe para fora, ele é que vai para dentro d'água e morre. Porque ele foi indiferente aos cuidados. Dentro de casa, quantos reparos a gente pode fazer na estrutura da casa, a gente não faz? De repente fica sem água, fica sem energia, porque não paga-se a conta no dia certo, porque a gente fica indiferente. Mas o que eu quero chamar mais a atenção dos irmãos é que, em relação à obra de Deus, nós estamos vivendo uma época da indiferença, uma época do tanto faz como tanto fez. Isso que me preocupa. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Eu só gosto, irmãos, de pregar com você olhando para mim, porque se você estiver olhando para o chão, é como se você não estivesse prestando atenção em nada. Quando a gente vai assistir um noticiário na televisão, aí tem um pai de família sendo baleado, né? Que agora mostra, não é? As câmeras. Tem gente que gosta de assistir aquilo. E diga uma coisa, quando você vê um sujeito brigando, atirar no outro, o cara cai morto lá, fica a gente gritando, você assiste aquilo. Você chora. Pessoa atropelou outra, jogou lá do outro lado e filmado, passa no jornal. Você chora? Não. Sabe por que você não chora? Porque não faz parte do seu grupo de convivência. Morreu 4 mil no dia tal. Você ora quando é alguém ligado a nós. Você não vai chorar por 4 mil pessoas, mais de 400 mil pessoas. Já pensou se for chorar por tudo isso? Eu quero falar com isso, irmãos, que a gente fica indiferente àquilo que não tem importância. E aqui eu quero trazer para vocês que o lado espiritual tem me trazido muita preocupação. Eu fiquei incomodado com essa história que eu li. Eu fiquei incomodado com isso daqui. Que sujeito tão indiferente é esse?
Que camarada tão cabeça voadora é essa? Você sabe da importância que a igreja tem na sociedade? Você tem pensado nisso? Eu acho que não, irmãos. A maioria não pensa na importância da igreja em relação à sociedade. Sabe por que eu acho que não? Vou explicar. Porque tem muitos irmãos que me criticam, ou criticam outros, quando a gente interfere em alguma área social da cidade. Seja econômica, seja filosófica, cultural, política, espiritual. E os crentes fazem o quê? Não, a igreja não pode se meter nisso não. Não, crente não pode se meter nisso não. Irmãos, nós não somos deste mundo, mas nós estamos aqui. E se a igreja não se manifesta em todos os segmentos da sociedade, nós não faríamos mais cultos hoje em dia. Olhe para mim. Esse lockdown inventado não é para poupar vida da gente, porque é científico que as pessoas são infectadas mais dentro de casa do que os que tomam sol na rua, dos que vêm para a igreja e assim por diante. É científico. Estou falando que você vai andar no meio do mundo feito um doido. Não. Mas dentro de casa as pessoas se infectam mais, como na Itália. Casas pequenas, cheias de idosos, trancaram os jovens com idosos, o jovem dá uma voltinha lá fora, volta, infecta todo mundo e acabou. Esse lockdown que foi inventado, irmãos, pode ter certeza, foi inventado justamente para fazer com que muitos crentes, a igreja, fechasse as portas e não conseguisse mais abrir nunca, em nome de uma pandemia. Você pode até não gostar, mas vou falar, culto de doutrina, tenho que falar. Muitos não estão observando o trabalho da doutora Silvana, deputada estadual, e do doutor Jaziel. Não estou fazendo propaganda política, não. Estou pedindo para vocês acompanharem. A luta e a briga deles, com o governador, com o promotor, com todo mundo aí, para que a igreja não se feche. E o governador só começou a abrir, irmão, não é porque ele é bonzinho, não. É porque o barulho foi grande. Foi luta. Tem irmãos evangélicos, deputados da nossa igreja, que receberam processos. Porque chegaram lá, abriram a boca, são médicos, e disseram que igreja não contamina ninguém, não. O povo trancado dentro de casa, sem poder ir para a igreja, adoece muito mais. Eu quero trazer aqui para os meus irmãos o seguinte: a gente, se ficasse indiferente às questões sociais, políticas e etc., pode ter certeza, a gente não podia mais usar som na igreja, não podia fazer mais culto ao ar livre, não podia mais fazer evangelismo pessoal, não podia mais pregar na casa de ninguém, porque países vizinhos aqui já estão proibindo, irmãos, já estão proibindo você chegar para uma pessoa e convidá-la para ser crente e convidá-la para aceitar Jesus. Agora, você já parou para pensar na importância da igreja para você? Falei para a sociedade, agora estou falando para você. Muitas vezes eu acho que não. Porque se você realmente achasse que a igreja fosse importante para você, não estou falando do templo, estou falando do corpo de Cristo, você se preocuparia com a situação dela. Você se envolveria na obra de Deus. Você iria agonizar pelas dificuldades que a igreja passa. Mas a grande maioria, e preste atenção, porque é Deus quem está falando aqui, não sabe como está a igreja. Tanto faz
como tanto fez. Não sabe se a igreja está fria. Não liga se a igreja estiver quente. Não liga se a igreja estiver muito bem frequentada. Também se tiver 3 gatos pingados, tudo é a mesma coisa. Se faz um forro, tanto faz, se não faz. Se as paredes estiverem caindo, se estiver tudo feio. Pessoas, irmãos, que não se preocupam com a situação da igreja. Sabe por quê? Porque não se interessam. Se não se interessam, muitas vezes é porque não tem gratidão, são indiferentes. Você já viu mensagens que o pastor coloca no grupo? Quem poderia fazer isso? Quem poderia ajudar naquilo? Você viu? O silêncio. As pessoas leem, fazem que não é com elas. Aí você vê muitas vezes um novo convertido que aceitou Jesus ontem. Chega lá e responde. Às vezes aquele irmão que nem tem tanta condição vai lá e diz: pastor, conte comigo. Às vezes é uma pessoa lá da congregação que a gente nem imaginava: pastor, nós vamos cair para dentro, estamos juntos, não vamos. Qual é a importância que você tem dado à comunhão da igreja? Como está o teu relacionamento com os outros irmãos da igreja? Você tem procurado falar com alguns? Você tem dado a paz do Senhor para outros? Eu ouço sempre reclamações, desde quando eu me entendi por gente, de pessoas da igreja, que passam por outras pessoas da igreja, veem que são irmãos e não cumprimentam. Agora, quando ele vê uma pessoa importante e essa pessoa não fala com ele, ele fica chateado. Uma coisa é você não enxergar, uma coisa é você não ver. Agora, se você não viu e o outro viu, o que viu chega lá e cumprimenta. Seja numa feira. Às vezes eu vou na feira, eu nem compro muita coisa na feira, mas eu fico olhando, eu vejo muitos crentes. E comigo, graças a Deus, muitos falam. Outros nem falam. Mas eu vejo crente passar por crente, irmãos, eu fico olhando. Eu vejo obreiro passando por senhoras. Eu vejo irmãs passando por jovens. Eu vejo pessoas das congregações passando pelos da sede, alguns da sede passando pelos da congregação. Faz que não vê, faz que não enxergou, é indiferente. Isso, irmãos, tem que acabar no meio do povo de Deus. Deus não abençoa pessoas indiferentes. Fulano de tal, o irmão da igreja sofreu um acidente, você vê lá e não fala com o irmão que sofreu um acidente. Fulano de tal está doente, vamos orar, você não dá uma palavra. Irmãos, vamos orar para o irmão que está passando um problema, você nem liga, você nem ora. Você nem escuta o áudio. Por quê? Porque você está sendo indiferente. Agora, as pessoas que são indiferentes, elas também hão de sofrer indiferença. Porque Jesus falou: da forma que vocês querem que as pessoas te tratem, vocês devem começar a tratar primeiro. Eu queria que isso mudasse na sua vida para você ser mais abençoado. O texto aqui, irmãos, descreve grandes milagres operados por Deus por meio de Eliseu. 2 milagres. Um foi do menino nascer, o outro foi do menino ressuscitar. E nos 2 grandes milagres, o que o homem faz, irmãos? Fica totalmente indiferente. Às vezes você concorda, mas você continua indiferente. O profeta afirmou que dentro de 1 ano aquela mulher abraçaria o seu filho, e aquele homem não disse nada. É a mesma situação de crentes dentro da igreja. Quando ouve alguém dizer: eu consegui aqui uma grande vitória, a igreja conseguiu aqui uma grande bênção, quem pode dizer amém? O irmão fica calado. Por quê? Tanto faz como tanto fez. Agora você é o primeiro que vai choramingar depois, quando pedir alguma coisa, quando precisar de uma oração, quando precisar de um auxílio, e alguém te esquecer, e você não vai aceitar. Por quê? Porque você foi indiferente com muitos.
Mas você vai mudar isso hoje. E você vai ver quantos amigos você tem. Quantas pessoas Deus levanta para ajudar os seus. Agora você precisa ser aquele que vai começar isso. Aleluia. Eu espero você receber esta palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. O menino estava morrendo. O menino estava gritando de dor. E o pai não se mostra preocupado. Então, irmãos, eu vou pular um pouquinho a questão de se preocupar com o próximo. E agora vou falar de pessoas que são tão indiferentes, que esta indiferença já começou a destruir a ele próprio, porque ele é indiferente consigo mesmo. E aqui começamos a aprofundar mais. E aqui fica a grande preocupação. A gente muitas vezes, irmãos, esquece que a indiferença, ela anestesia o coração. Seu coração fica anestesiado. Quando a gente é indiferente, o coração da gente fica anestesiado. A gente para de amar, a gente para de sentir a tristeza do outro. Alguém disse que a indiferença é como gelo, porque congela, esfria as emoções. Eu quero nesse momento dizer o seguinte para você: nenhuma família, nenhum trabalho, nenhuma igreja no mundo inteiro consegue sobreviver com pessoas indiferentes. Vocês estão ouvindo? A igreja, ela não sobrevive com pessoas indiferentes. Dói o coração quando a gente fala para um irmão: irmão, vamos orar pela fulana, pelo fulano. Está passando por um problema, por uma dor. Ah, pastor, eu não me preocupo não. Quem manda fazer aquilo naquele tempo? Quem manda falar aquilo de mim naquele tempo? Quem manda agir daquele jeito com a minha família naquele tempo? Às vezes até se regozija quando vê alguém sofrendo. Indiferença. Deus não vai deixar passar isto por fora. Veja o que Paulo explica lá em Coríntios 12 e 26. Quando um membro do nosso corpo sofre, todos sofrem com ele. E quando um membro do nosso corpo é honrado, todo o corpo é honrado com ele. Amém? Se você tiver com um problema no dedo, todo o teu corpo vai padecer. Esta igreja é uma família, nós somos uma família. Se tem um irmão teu sofrendo, você tem que se preocupar com ele. Você não é obrigado a resolver o problema do irmão, porque tem problema que só Deus resolve. Mas se preocupar com o teu irmão, nós temos que nos preocupar. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. A diferença daquele pai era visível. Eu quero falar uma coisa para você. Tem pessoas que nem recebendo os milagres que Deus fez na vida dele, ele consegue ser diferente. Ele é indiferente. Ele não se preocupa em se envolver na obra de Deus. Quero até falar para os irmãos da sexta. E às vezes eu percebo que tem duas igrejas aqui na sede. Tem muitos irmãos que só vêm no domingo e não vêm na sexta. E tem muitos irmãos que não vêm na sexta, aliás, não vêm no domingo para vir na sexta. Amam o culto de doutrina, mas no domingo que a gente precisa, aqui enche de pessoas descrentes, não evangélicas, visitantes de outras cidades. Sabe? Quando toda essa igreja se unir, se juntar, as duas, nós vamos lotar aquela galeria lá, irmãos. Amém?
Agora, as pessoas do domingo, eu percebo, tem muitos irmãos que vêm só no domingo. Esses irmãos, eles não gostam de se envolver com a igreja. Alguns. Porque ele não vem para a doutrina, porque ele não quer ser doutrinado. Ele não vem para a quarta, porque ele não quer participar do culto de quarta. Não vem para ensaio, porque ele não ensaia, porque ele só vem naquele dia. Então digo a você, não sejas indiferente. Você já recebeu tantos milagres de Deus, e você consegue ser indiferente a esse Deus, irmãos? Já pensou se as pessoas que procurassem Jesus fosse indiferente? Jesus, Lázaro morreu. Jesus deixou de ir? Não. Jesus até chorou. Jesus, o meu filho está terrivelmente endemoniado. Jesus virou as costas? Não. Os leprosos estavam todos descartados já da sociedade. Jesus descartou. Jesus chega para o rico Lázaro, que o espera na praia. O que Jesus fala com ele? Eu vou lá contigo. Mas no meio do caminho, uma mulher com fluxo de sangue hemorrágica, considerada imunda, tocou nas vestes de Jesus, e Jesus para tudo, aleluia, para dar atenção, porque Jesus nunca foi indiferente aos que sofrem. Se você não quer que Jesus seja indiferente, você também não pode ser indiferente com Jesus. Jesus falou assim: eu amo os que me buscam. E ele diz: aqueles que me buscam, me acharão. Deus diz assim: torna-te para mim, que eu me tornarei para ti. Aleluia, glória a Deus. Você não pode ser indiferente, você não pode esquecer daquilo que Deus fez por você. Você era um bebedor de cachaça, talvez você fosse um fumante, talvez você fosse um ébrio, um brigador no meio da rua, quem sabe você fosse um macumbeiro, um feiticeiro, um idólatra, deprimido. E o que Jesus fez por você? Te levou, aleluia, para um lugar seguro, sacudiu a poeira, levou você para debaixo do chuveiro da graça, lhe deu um banho com a sua palavra, lhe purificou com o seu sangue, libertou você de todos os males, perdoou todas as ofensas que você tinha feito a Ele, escreveu o seu nome no livro da vida, permitiu você ser batizado nas águas, o seu nome está escrito lá, aleluia. Cartório nenhum pode fazer com que isto seja impedido, aleluia. Você foi batizado com o Espírito Santo e com fogo, você tem uma família, tem uma casa, come, veste todo dia, e você ainda não encontra motivos para ser agradecido a Deus. Indiferentes até na hora do culto. A igreja de Cristo desaprendeu a cultuar a Deus por causa da indiferença, irmãos. Muitas vezes na hora do culto tem gente dormindo, muitas vezes na hora do culto tem gente que está brincando, tem gente que está no mundo da lua, muitas vezes tratando de outros negócios, uma indiferença até na hora de cultuar a Deus. Eu não sei se alguém aqui já serviu ao exército, mas eu duvido Deodó que quando o comandante estiver falando, quando um outro graduado estiver falando, se o exército, se o soldado pode estar distraído, eu duvido se em uma guerra você vai ver um soldado distraído. Agora você imagina, irmão, o nosso comandante Jesus estando em um culto, aleluia, passando em revista a sua tropa. Nós estamos em guerra, aqui não pode haver indiferentismo nenhum. O Espírito Santo está passando aqui do teu lado. O Espírito Santo está passando aqui ao lado das irmãs aqui, ó. O Espírito Santo está circulando. Eu sei que ele está dentro do coração, mas ele está caminhando aqui neste altar. Está olhando dentro do seu coração, dentro do nosso coração. Será que você ainda está indiferente, irmãos? Olha o que diz o homem de Deus. Olhe para mim, por favor, olhe para cá.
Pelo amor de Deus, olhe para o altar, olhe para onde está saindo a palavra, olhe para onde Deus está canalizando a mensagem, olhe para cá. Não olhe para a criança agora não, não olhe para o vizinho agora não, olhe para cá, para o altar de Deus, para que Deus não venha te punir, porque esse lugar está santo demais. Aleluia, a glória de Deus está vertendo aqui hoje. Aí vem Jó e diz: eis que o Espírito passa diante de mim e eu não sinto nada. Torna a passar e eu não sinto. Não tem coisa mais triste, obreiros, nas suas congregações ou aqui na sede. Jesus está derramando o poder na igreja. E aqui no púlpito, se vê obreiro distraído, calado. Não tem coisa mais triste na sua congregação do que a glória de Deus está descendo e está lá 2, 3 obreiros cochilando, com a cara de desanimado, sabe? É uma forma indiferente. Mas se o Espírito Santo está passando, irmão, aproveite a oportunidade. Porque se ele passa, ele quer ser chamado. Ei, Espírito Santo, já que o Senhor está aqui, eu não quero perder a oportunidade. Estou precisando que o Senhor me encha hoje, que eu estou tão triste. Estou tão vazio, aquele problema, Espírito Santo, tem me machucado. Me ajuda, Espírito Santo, cuida de mim. Espírito Santo, eu preciso da tua graça. Será que você está conseguindo perceber isso? Ou você está indiferente? Aleluia, aleluia, a glória de Deus está aqui neste lugar, irmãos. Tantos milagres que Jesus fez por você e você continua indiferente. E a indiferença eu vejo, para terminar, em 2 ou 3 minutinhos aqui. A indiferença quanto à Bíblia. Ninguém vai fiscalizar você. Mas enquanto você der mais atenção às outras coisas, às outras vozes do mundo, e parar de ler a palavra, irmão, você não vai conseguir ser crente por muito tempo. Entenda, não adianta tentar. Não tem como ser crente você sendo indiferente à Bíblia. Você não gosta de escola bíblica, você não gosta de estudo bíblico, você não gosta de ler a Bíblia. Uma irmã aqui da nossa sede, falando para outra, que estava dizendo que não conseguia mais dormir de noite. A outra disse: pô, é só tu ler a Bíblia, mulher, que no 2º versículo eu já durmo logo. Tu também vai dormir bem rapidinho. É uma indiferença bíblica. Essa indiferença vai matar você. Você precisa da Bíblia, você precisa se alimentar. Não durma. Não se deite, não vá para a cama sem antes, durante o dia, ter lido pelo menos um capítulo da Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Está faltando Bíblia para você, por isso que você é triste. Está faltando Bíblia, por isso que você tem medo. Está faltando Bíblia, por isso que você é inseguro. Está faltando Bíblia, por isso que você está indiferente. Você só consegue vir para a obra de Deus se for num carrinho de mão. Tem ânimo para tudo, mas para as coisas de Deus não tem, porque está faltando Bíblia, irmão. Se você se alimentar, você vai ter uma vida firme e forte na presença do Senhor. Indiferença nos costumes. Tenho batido tanto nessa tecla, mas não está fácil. Usos e costumes na igreja está cada dia mais difícil. As pessoas saem na rua, muitas vezes não tem nem um capricho, dá uma olhada no seu corpo se não está chamando a atenção demais. Muitos irmãos, veio um irmão, obreiro, no salão, um outro irmão, que tem vários salões, né? Ipueiras, cortar o cabelo, conversando com o cabeleireiro e falando palavrão. Como se nada fosse. Tanto faz como tanto fez. O obreiro repreendeu, sabe o que ele disse?
Isso não vale nada não, rapaz, isso é besteira. Deus quer saber do coração. Não, irmão. Deus não é açougueiro para querer só o coração. Deus quer a tua boca, teus olhos, teu ouvido. Aleluia. Deus quer a tua alma, Deus quer o teu espírito, Deus quer o teu nariz, Deus quer você por completo. Ou você aceita Jesus de verdade ou não aceita de jeito nenhum. Aleluia, glória a Deus. A forma que você anda, será que você está espalhando a glória de Deus por onde você anda? Aleluia. Será que você está espalhando a glória de Deus? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, isso serve para todos nós, irmãos. O que os nossos vizinhos estão falando de nós, irmãos? Família crente. Esse chefe dessa família aí é crente. Essa mulher aí, rapaz, essa daí é crente. Esses jovens aí são crentes. Os nossos filhos, se nós não estivermos dando esse testemunho, nós estamos indiferentes à alma deles e à nossa. Porque além de nós irmos para o inferno, eles vão também porque não viram em nós o Evangelho. Porque eles não leem Bíblia, eles leem a vida da gente. Indiferentes quanto à oração. Indiferentes quanto ao jejum. Eu queria que você passasse isso nas congregações de vocês, para que o povo parasse de ser tão indiferente. Porque quando Jesus está nos falando, Ele está nos falando por esse motivo último que eu vou trazer. Talvez você esteja indiferente ao que está acontecendo lá no Oriente Médio, lá em Israel. Há uma chuva de mísseis sendo despedidos contra a Terra Santa, contra Israel. Eles têm lá o domo de ferro, é um escudo. Eles, quando vêm os mísseis chegando, eles disparam para os mísseis não atingirem o alvo. Mas já há uma preocupação, até quando Israel vai aguentar aquela chuva? E se outros grupos começarem a guerrear contra Israel agora? Israel já começou a invadir por terra, tem dezenas e dezenas de pessoas mortas, o número vai aumentar. E você está indiferente. Não é comigo. Se fosse aqui no Ceará, pastor, eu estava preocupado. Mas se fosse lá no Piauí, eu ainda não estava preocupado. Eu quero te dizer o seguinte, irmão. Israel é o relógio profético de Deus. Para Israel estar do jeito que está hoje, significa dizer que Jesus está mais perto do que nunca de voltar. Não sejam indiferentes. Estudem o que está acontecendo lá. E a mídia satânica, políticos satânicos, só mostram quando Israel se defende ou ataca, mas não mostra quem é que está toda hora querendo destruir Israel. Então entendam, Jesus está voltando. Você não pode ficar indiferente. O que está acontecendo em Israel é para você se preocupar não só com eles, mas se preocupar com a sua alma, se preocupar com a sua família, se preocupar com a sua igreja, se preocupar com a sua casa, se preocupar com o seu estado espiritual. Se Jesus voltar hoje, meu filho, você vai para o inferno. Sabe por quê? Porque você está indiferente. Você sabe que precisa de Jesus, mas você não quis. Em nome de Jesus, fique de pé. Deus falou conosco hoje. Aleluia. Aleluia. Estou sentindo algo muito forte hoje aqui. E eu quero só que Deus desperte cada um de nós espiritualmente.
Eu quero que você saia daqui hoje dizendo, sabe o que, para Jesus? Senhor, eu não vim aqui para outro motivo, mas eu vim aqui para receber este despertamento. E a partir de hoje, Espírito Santo, eu vou ficar mais atento, vou vigiar mais, vou orar mais, eu vou jejuar, eu vou buscar mais, eu vou cuidar mais da minha vida espiritual. Eu vou ver onde está na minha casa os furos para que eu possa reparar os danos. Aleluia, meu irmão, aleluia. Se você está colocando as coisas desta vida acima do que Deus tem para você, você está perdido. Se você der prioridade a qualquer coisa e não às coisas de Deus, você está morto. E morto não sente nada, porque morto é insensível. Mas sinta a presença do Espírito de Deus hoje. Eu gostaria, enquanto Israel se prepara aqui, de perguntar: tem alguém no nosso meio que deseja aceitar a Cristo hoje como seu Salvador, para ter uma vida diferente, uma vida mudada? Se você quiser, levante assim a sua mão, eu quero orar por você.